Catequista e liderança, amigos e amigas. Esta é a etapa de 234 da Escola Catequética de Multiplicadores, organizada pela Coordenação de Animação Bíblico-Catequética da Arquidiocese de Florianópolis. A ICAM fornece já há muito tempo uma formação integral e que favorece muito para uma catequese permanente. O tema deste mês de janeiro é espiritualidade e ecologia integral, de acordo com a carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Quem nos ajuda nesta reflexão, nesta etapa, é o catequista Norberto Moro, da comunidade de Nossa Senhora do Monte Serrat, e uma liderança bastante forte e presente nesta comunidade, né? E é também professor aqui nas nossas escolas de Florianópolis. Norberto, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo a este nosso bate-papo sobre um tema tão importante como é esse que você também vai nos ajudar a refletir. Já vamos perguntando o que o mandamento do amor inspira e motiva a doutrina social da Igreja. Norberto, é você com a palavra. Muito obrigado, irmã, mais uma vez pela oportunidade. É um prazer enorme. Então, essa nossa doutrina social da Igreja, a gente vai falar DSI, né? Se usa muito o terminho DSI. A DSI, então, ela se fundamenta muito no amor ágape de Jesus, que a gente já comentou, né? Então, esse amor ágape de Jesus é a chave mestra, né? É a fonte inesgotável de inspiração da DSI. Vamos chamar assim, é o coração pulsante da doutrina social da Igreja. E essa doutrina social da Igreja, ela faz parte da caminhada da construção da tão sonhada civilização do amor, que o querido Paulo VI e João XXIII falavam, na época do Concílio Vaticano II, né? Que é dar a construção do reino de Deus, né? Que tanto Jesus falava em seus evangelhos, né? Rapidamente, historicamente, a doutrina social ela veio lá da Rerum Novarum, lá do Leão XIII, né, em 1891, faz praticamente 133 anos, e ela é uma doutrina que orienta nós, os fiéis, né, para envolver as questões políticas e sociais da atualidade do mundo, né? É muito interessante, é um guia para isso, né? E a gente, então, esse guia faz com que a gente tenha a possibilidade de construir um mundo mais justo e solidário, né, onde todas as pessoas têm a oportunidade de crescer materialmente, né, culturalmente e também espiritualmente. E aí podíamos falar, né, como aprofundar mais esse amor de Jesus, né? O que ele podia inspirar mais, né? O que Jesus inspira, vamos dizer assim, né? O que esse amor ágape de Jesus. Então, Jesus é um exemplo vivo, todos sabemos, Jesus fazia e depois falava, né? Ele, inclusive, tinha aquele amor de perdoar seus inimigos, estava sempre no lado dos mais sofridos. E esse amor de Jesus, queridos catequistas e queridas catequistas, é a mais poderosa motivação para nós, cristãos e cristãs, né? Seguirmos os passos de Jesus. Jesus também traz um novo mandamento, né? Que é aquela história que a gente falou da expansão do raio do amor cotidiano, né? Começa na família, vai expandindo para os vizinhos, né? Gentileza atrás gentileza, né? Essa é uma coisa importante do nosso... Jesus nos inspira de propagar esse raio do amor, né? E Jesus também é uma moral cristã, né? Ele é base de uma moral cristã. É, sem dúvida, um amor que fundamenta, né? Amar o próximo, na medida que amamos o próximo, nos imitamos a Deus e já participamos da construção desse reino de Deus, né? Aqui na nossa Mãe Terra. Então, o que motiva Jesus a DSI? Só para finalizar.
Primeiro, a dignidade de toda pessoa humana, né? O amor de Deus por cada pessoa, independente de cor, origem, gênero. A justiça social, que se fala tanto, né? Eliminar as desigualdades da nossa sociedade, isso fere a dignidade humana e contradiz o amor de Deus. E a solidariedade, que é uma coisa fundamental, né? Que a gente está sempre próximo das pessoas que sofrem, né? Isso é fundamental, então, a gente ter essa fé concreta para aliviar todo tipo de sofrimento. Paz e reconciliação, sempre lembrar que Jesus é o príncipe da paz, né? E cuidado com a criação, que isso é muito importante, que o amor de Deus se manifesta na criação, né? A doutrina social da igreja, a DSI, incentiva o cuidado e afirma que somos, muito interessante isso, irmã, que a gente é administrador, a gente não é dono de nada. A DSI deixa claro, queridos, não somos dono de nada, quem é o dono é Deus, Pai Criador. Somos simples administradores. Então, é muito importante essa questão do meio ambiente, da criação, a gente ter esse olhar novo aí, né? A DSI coloca trechos assim maravilhosos sobre essa questão. Ok? A segunda... Obrigada, Norberto, mas que beleza. Quanta coisa que a gente, trazendo presente, a doutrina social da igreja, é um fundamento. Se a gente fala no mandamento do amor, sim. Que é uma grande inspiração para a doutrina social, né? Para o atendimento daquele que mais necessita. Né? Na sua opinião, Norberto, por que é tão importante a gente estudar, aprender e aplicar a doutrina social da igreja? Olha, irmã querida, olha só. Primeiro, nós temos uma questão séria na sociedade. O que é? A desigualdade social crescente. Então, essa concentração de renda, essa disparidade entre ricos e pobres, isso aí faz com que a gente olhe com carinho maior sobre a doutrina social da igreja que dá muitas soluções, muitos caminhos interessantes, né? A questão da saúde pública, que hoje a gente tem que, né, saber que a saúde pública é para todos, né, independente de classe, e principalmente atender o pessoal da periferia, que a gente está lá trabalhando, que sofre muito, reclama muito, né, da demora, né, das filas. Então, tem em cada ponto aí um posto de saúde mais próximo. Então, a saúde ela é um bem natural e nós, como os cristãos, temos que defender isso, essa saúde pública para todos e de qualidade, né? As questões que é importante que estamos estudando, as mudanças climáticas, né? A DSI também se preocupa com isso, nos convida a cuidar da criação, muito importante, promover um desenvolvimento sustentável, né? Ela chama atenção hoje então, para nós aqui, para até também observarmos novas formas de pobreza, né? Não é só questão material, é a questão da exclusão das pessoas que estão fora, né, dessa questão da própria saúde, da educação, né, ter acesso a serviços básicos, né, a violação dos direitos humanos que tão triste acontecem, né? Tudo isso a DSI dá uma visão abrangente sobre essa questão dessas novas formas de pobreza também, ela tem guias, tem orientações, né? E uma questão aqui, finalzinha, é sobre aumentar esse aumento da individualidade, né, da indiferença, né? Supervalorização do individualismo é muito ruim, né? Isso pode comprometer o tecido social, né, irmã? Os sociólogos falam muito isso, né? Na medida que a lei do mais forte impera, né? Então tem que o próprio mérito tem que observar bem, né? Como é que nós vamos privilegiar a questão meritória se não tem oportunidades iguais para todos, né? Então, para falar em meritocracia, temos que falar em oportunidades iguais para todos, isso é fundamental também, né? A DSI nos lembra a importância da solidariedade, da questão da comunidade, do bem comum, né? Então, compreender a realidade, irmã, é muito importante, né? A DSI nos ajuda a interpretar essa realidade, à luz da fé cristã, do Evangelho, né? Atuar como agente de transformação, né? Conhecer os princípios da DSI é fundamental, engajar em ações concretas, né? Para promover a justiça, a paz e o bem comum. Outra coisa, a DSI também fortalece a fé. Isso é importante para nós catequistas, né? Ela ajuda, né? Aprofunda a nossa fé e nos conecta com a missão da igreja na sociedade, hoje, né? Isso é muito importante também. E, por último, promove o diálogo interreligioso. Olha que legal, irmão.
Até isso a DSI promove. Lá tem um pontinho bem claro dizendo, olha, é importante o diálogo com outras religiões, e com pessoas de diferentes crenças, né? Respeitar isso. O amor faz isso, né, mano? O amor respeita, né? É assim, só para concluir, a DSI é simplesmente um conjunto de princípios e valores tirados dos santos evangelhos, que a gente falou, e da tradição da igreja. A tradição da igreja tem mais de 20 séculos, né, irmã? Tudo isso aí foi jogado, né, essa experiência maravilhosa da igreja para a construção de um mundo mais justo, solidário, né, um mundo sustentável, atenção, né, e nós, então, como catequistas, participamos dessa transformação atual da sociedade na medida que a gente aprofunda o estudo da DSI. É muito legal isso, muito legal isso. Muito bom, Norberto. Nossa, você trouxe tantas práticas, né? E as práticas, elas estão lá na doutrina social da igreja, né? E parece assim que eu vejo muitos catequistas que não conhecem nada da doutrina social da igreja. Mas, na verdade, os nossos novos itinerários, eles trazem muito essa questão de que é preciso a gente se preocupar muito com os pobres, os necessitados, os que precisam mais, como são os doentes, os idosos, os próprios prisioneiros, enfim, muito que nós podemos citar aqui. Então, você poderia fazer assim uma ligação entre, se a gente vive a doutrina social da igreja, nós temos a certeza que estaremos fazendo o seguimento de Jesus Cristo, não é? Muito bem, muito bem. Olha, sem dúvida, irmã, então, na medida que a gente vai estudando, e é interessante que ela é uma questão histórica muito boa, interessantíssima ali, né, da DSI. Então, na medida que a gente vai estudando ela vai ressaltando também, além dos fatos históricos que aconteceram, a preocupação da igreja em socorrer os trabalhadores que estavam sofrendo muito no início do capitalismo, nos anos século XVIII, né? Então, a igreja entra aí para mostrar, olha, vamos fazer uma sociedade mais democrática, uma sociedade social, preocupada com essa questão dos trabalhadores. Então, a igreja, fundamentada nesse amor de Jesus, ela começa a mostrar, olha, a fé de Jesus exige uma questão concreta de uma sociedade mais justa e solidária. E aí, então, ela começa, então, a trabalhar nisso. E fala, então, e ressalta a questão, de novo, né, do amar ao próximo mesmo, né, não só de boca para fora, né, ela lembra que o amor ao próximo é um mandamento central do cristianismo, nós temos que ter clareza nisso, né, o seguimento de Jesus é amar o próximo, independente de cor, de coisa, qualquer coisa, né, engajarmos em ações que promovem a justiça, a paz, o bem comum, né, estamos vivendo o amor de Cristo de forma concreta, como ele foi. Depois tem a questão da luta pela defesa dos direitos humanos, fundamental, e a vida, né? Muito importante isso também, defesa, estamos reconhecendo a imagem de Deus em cada pessoa, isso é fundamental, né? Reconhecer a imagem de Deus em cada pessoa, independente, de novo, de sua classe, origem, religião, né? Lutar pela justiça social, como a gente já falou, Jesus amado sempre se colocou a serviço dos mais sofridos, né, irmã? Sempre, dos pobres, dos marginalizados, dos excluídos, né? Ali está Jesus, né? A solidariedade, como a irmã muito bem falou, com os mais pobres, desenvolver os nossos talentos, todos temos, né, irmã? Deus deu os talentos, né? Então, usar esses talentos para diminuir essa injustiça social aí, né? Eu acho isso muito importante, né? E lembrar aquela frase máxima, né, irmã? Eu uso isso como uma espécie de um mantra, né? Eu gostaria de partilhar com vocês aqui. O homem é feliz na medida que torna mais pessoas felizes à sua volta, né? Essa frase, para mim, é o meu mantra. A pessoa que segue isso, cara, para mim, é fundamental. Eu até hoje estou atrás de quem criou essa frase, tá, irmão? Para mim é Jesus, tá? É isso aí. Eu estou pesquisando, tem muita gente que diz que é um fulano, é outro, mas é uma frase fundamental, né? Quer dizer, e é mesmo, a irmã sente isso.
o Arielzinho, a outra querida que estão aí, na medida que a gente torna as pessoas felizes à nossa volta, nós estamos com a boca nas orelhas. A emoção vai se emocionar. Né? Então, tomara que um dia a sociedade toda entenda que é a construção da civilização do amor. Irmã, é a construção da civilização do amor concreta. Só que esse chamamento é processo. Né? Eu também estou aqui, estou falando disso, mas o primeiro a ouvir sou eu, tá, irmã? Sabe disso, a conversão nossa é diária. E a luta numa sociedade que, infelizmente, é super individualista, a gente tem que lutar nesse meio aí para a gente não sofrer tanto, mas a gente tem que ter isso claro, né? Construção dessa civilização do amor. Aí, de novo, a criação, a DSI, eu acho que é importante lembrar, né? Que somos corresponsáveis pela criação de Deus, né? E assim cuidar dela, proteger do meio ambiente, demonstrar nosso amor por Deus e por todas essas criaturas. Eu acho isso também muito legal. Também fala a nossa preocupação hoje da DSI é lutar pela paz e conciliação. A igreja fala muito, o Papa Francisco é ótimo, acredita no diálogo, né? No perdão, a reconciliação, né? Pedir desculpa sempre ajuda a amolecer os corações, né, irmã? A gente sabe que nós catequistas temos que dar exemplo, né? O primeiro passo é a gente tem que dar, não tem jeito. E hoje o que vale é a experiência, né, irmã? O que vale é o testemunho. É isso mesmo. Sim, sim. Hoje ninguém mais acredita em zero. É o nosso dia, velho. É um desafio, cara, não tem jeito. Hoje o mundo é o que fazemos na prática, né? Todo dia. Acho que nós temos que ter clareza isso, né? E de novo... Nós agradecemos muito a sua presença. Eu que agradeço. Durante esse mês que você esteve conosco, foi uma beleza, as suas palavras, a sua prática de vida. Você é um grande testemunho de que verdadeiramente vale a pena seguir Jesus Cristo, mas no caminho do amor aos outros. Você tem toda a razão que a gente é feliz à medida que faz os outros felizes. Agradecemos mesmo toda a sua contribuição, tá? E convidamos todos os catequistas para que estejam, assim, atentos quando forem fazer os encontros de catequese, para que verdadeiramente a nossa prática seja a prática do amor aos outros como testemunho real. Então, eu convido a todos a nos acompanhar também no próximo tema, que será sobre o ano jubilar. Então, muito, muito obrigada, Norberto, pela sua presença e também por todos aqueles que estão nos ouvindo. Obrigada. Catequista Liderança, chegamos no momento da nossa leitura orante da Palavra de Deus. Convido você a preparar o ambiente para a oração com Bíblia, crucifixo, vela acesa e flores. Leia com muita atenção o texto bíblico. Identifique os personagens presentes no texto. Com a ajuda do texto, responda: onde Jesus estava? Qual o livro que Jesus leu? E o que afirma o versículo 19? E agora, após termos feito a leitura do Evangelho de São Lucas, convido você a dialogar com a palavra. Na passagem que lemos, Jesus afirma que a nossa missão consiste em mudar para melhor a vida de quem está perto de nós. O Jubileu da Esperança é a oportunidade de visitarmos nosso interior e descobrir quais são as mudanças necessárias para que sejamos canais da graça e da esperança em Jesus para mais pessoas. Comecemos pelo primeiro passo, fazendo esta peregrinação interior. Agora convido você para juntos fazermos a nossa oração final. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o Teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes.
e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém. Até a próxima semana.